Meu pai disse, vocês querem comprar? Senão eu vou procurar alguém no mercado. Poxa, aí eu olhei pra minha mãe, daí a minha mãe disse, eu compro se tu ficar comigo. Eu disse, beleza, vamos arriscar, né? E aí foi um grande desafio, porque nós tínhamos que pagar o meu pai, então eu não ganhei a empresa. Eu comprei a empresa junto com a minha mãe, tive que pagar a empresa durante 12 anos e fazer a empresa crescer. Eu era pagar meu pai em 12 anos, eu paguei em 9. E na época, o valor que eu comprei a empresa do meu pai, a gente já aumentou 100 vezes. Do que a gente comprou lá em 99, a gente já aumentou ela 100 vezes. Acordar às 5 da manhã, estar às 6h30 na empresa, fazer o melhor, ver aquele equipamento saindo, vendo aquele produto saindo, o cliente satisfeito, falando bem da empresa que tu trabalha, essa é a felicidade. A jornada, não a meta, o objetivo, é a jornada. Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um Pode Multiplicar e hoje a gente tem aqui um convidado muitíssimo especial que vai com certeza agregar muito valor aí nos próximos minutos, então muito bem-vindo, Krais, um prazer, obrigado pelo aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente, né? Legal, muito obrigado, Chico aí, né, toda a equipe da Multiplier, é uma honra para nós aqui, uma satisfação em Jaraguá do Sul ter uma estrutura como a de vocês, e estamos muito felizes aí com certeza com esse trabalho que vem sendo desenvolvido, ajudando as empresas a multiplicar, crescer, engajar, né, então parabéns aí e obrigado pela oportunidade. Que bom, nos faz tão felizes receber empresários desde o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, para a nossa terra, e falando nisso, você tem uma história linda aí ao redor do mundo agora, né, mas conta um pouquinho para quem ainda não te conhece aqui, quem que é o Krais e um pouquinho da empresa. Bom, eu sou filho de Jaraguá do Sul, né, com muito orgulho, né, sou casado com a Mara Krais aí há 31 anos, né, tenho 3 filhas maravilhosas, a Júlia, a Laura e a Maitê, e que é o meu maior valor aí e satisfação e dedicação de todo dia que a gente acorda, né. E nós temos empresa aqui em Jaraguá do Sul há 43 anos, né, e desde muito novo eu sempre estive junto com meu pai e minha mãe desde o início dos negócios, né, eu sempre brinco que mais atrapalhando do que ajudando, né, mas percorrendo a empresa desde muito cedo e conhecendo, né, cada área, cada setor, aprendendo, desenvolvendo, né, e hoje a Halmac ela está em 50 países, né, a máquinas, né, e nós atendemos principalmente o final de linha, automação, né, que seria, por exemplo, todo produto para chegar num cliente, ele tem que estar dentro de uma embalagem, seja um café, seja um trigo, seja um cosmético, seja um farmacêutico, né, então a Halmac ela faz o equipamento para colocar esse produto dentro da embalagem, né, para deixar uma apresentação técnica bonita, atender as normas regulamentares, seja ali através da identificação de um lote, série, validade, né, então a gente faz tanto um pacote, a gente faz tanto, prepara uma caixinha, uma caixa grande, paletização, então aquele produto que você compra no mercado, na farmácia, muitos deles passaram por máquinas nossa, seja um chocolate, seja um medicamento, né, então esse é o nosso negócio, né, acondicionamento e movimentação de produtos, né, e com isso a gente atende grandes players, né, em mais de 50 países. E também temos a distribuidora de aço, essa tem 10 anos, e temos unidade aqui em Guaramirim, Curitiba e Vinhedo, né, que é uma distribuidora, então a gente compra das principais usinas e fabricantes de tubos do Brasil e importadores, e atende a indústria de transformação, então esses são os 2 negócios principais que o grupo Halmac tem. Somando o grupo hoje, são quantos colaboradores? Nós estamos com 250 mais ou menos aproximado, né, porque na indústria de máquinas a gente fez uma mudança muito grande uns anos atrás aí, que saímos da verticalização e fomos para horizontal, né, então a gente hoje tem fornecedores aqui ao redor, né, e que nos atende como uma montadora, então nós somos especializados hoje em desenvolver o equipamento, o projeto, montar, entregar e testar no cliente, né, então hoje nós estamos mais com uma montadora com homologação de fornecedores padrão, né, então
Essa é a linha. E porque justamente a necessidade de você pegar os melhores do mercado, seja de usinagem, seja de caldeiraria, né? Então e a nossa região é muito forte. Se pegar aqui o que nós temos indústria metal-mecânica, até automobilística, então usar esses canais para atender a gente também, né? Uhum. E Krais, sempre foi assim, há 40 anos atrás, as máquinas já faziam essa função de embalagem? Começou assim? Na verdade a empresa, né, começou falando bem do início, começou no fundo de quintal, né, a gente tem muito orgulho disso, né. Nós tínhamos era uma casa de madeira, 2 águas, como se fala aqui em Jaraguá, né, Aham. e o meu pai fez um galpãozinho atrás da empresa, né. E eu lembro que o escritório era do lado da lavanderia da nossa casa, então a minha mãe era a única funcionária, vamos dizer assim, colaboradora, do administrativo, ela cuidava dos filhos, eu tenho uma irmã também, a Marinei, e uma porta dava para a cozinha, uma porta para a lavanderia e tinha um escritório, né, então ela atendia telefone, quem via ali, né, de meio-dia ela pegava a bicicleta, ia no banco pagar as contas e tal, e meu pai e mais um funcionário trabalhavam na questão de máquinas, desenvolvimento, seladoras, máquinas pequenas, nós até começamos no início fazendo um pouquinho a parte de esquadrias, né, uma janela, um portão para ajudar a pagar a conta, né. Então esse Uhum. foi o início ali na Ilha da Figueira, no lado do Colégio Mago, que até hoje, né, é o nosso endereço, que inclusive a gente conseguiu agora, em 2019, mudar para o nome do meu pai. Meu pai é falecido desde 2012, e a gente conseguiu fazer uma homenagem para ele, hoje é a Rua Raulino Krais, né. Então ela veio se desenvolvendo, fazendo máquinas mais, tecnológicas durante esse período, né, veio crescendo, e como eu comentei, eu passei por todas as áreas dentro da empresa, montagem mecânica, elétrica, botava a máquina no caminhão, desde os 14 anos eu já dirijo caminhão. Ia entregar máquina no Rio Grande do Sul, eu lembro, para empacotar arroz, que é muito forte lá, eu botava o motorista sentadinho do lado e eu ia na boleia, né, então eu sempre gostei muito de caminhão, até hoje gosto bastante, né, então ali já me abriu um relacionamento com o cliente, começou a chegar lá, fazer uma entrega, acompanhar a instalação, às vezes já tinha cobrar, naquela época voltava com um chequinho na mão, né, era diferente, ou até dinheiro às vezes, né, era Fazia a nota no painel do caminhão, né? isso, não tinha TED, não tinha essa transferência eletrônica, era diferente, né. E a gente veio desenvolvendo, crescendo, buscando novas tecnologias, né. E lá em 97 meus pais decidiram se separar, Uhum. e meu pai ficou até 99 na empresa ainda. Ele disse: "Olha, eu vou vender", porque meu pai já tinha uma outra companheira e acaba ficando um clima não fica legal, né, um casal separado trabalhando junto. Ele disse: "Ó, para não prejudicar a empresa, a família, eu vou vender a empresa. Vocês têm interesse em comprar?", né. E eu nunca tinha assumido, tocado a empresa, tinha sim trabalhado em vários departamentos, né. Na época você estava em qual setor, Krais? Olha, na época eu estava no setor de compras, né, eu passei pela assistência técnica, administrando assistência técnica, trabalhei em compras, trabalhei em montagem de painéis elétricos, né, e aí a minha mãe sempre foi mais administrativa, financeira, RH, né, e já tinha uma certa estrutura a empresa naquele momento, daí o meu pai disse: "Vocês querem comprar? Senão eu vou procurar alguém no mercado", né. E, poxa, aí eu olhei pra minha mãe, né, vamos pensar, daí a minha mãe disse: "Eu compro se tu ficar comigo, né, porque eu não entendo da parte de máquinas, tu vive lá com teu pai há muito tempo, né, sei que tu gosta, mas, tu tem que ficar junto". Eu disse: "Beleza, eu ajudo, vou embarcar junto, vamos arriscar, né". E aí foi um grande desafio, Chico, porque nós tínhamos que pagar o meu pai, então eu não ganhei a empresa, eu comprei a empresa junto com a minha Uhum. mãe, tinha que pagar a empresa durante 12 anos e fazer a empresa crescer, né, perpetuar, porque eu tinha que pagar o fornecedor, o colaborador, né, fazer a empresa crescer e pagar meu pai, que foi um valor significativo para a época, né. Uhum. E a gente optou por esse modelo, porque a minha irmã nunca teve, participação, continuada na empresa. Ela teve um período lá, trabalhou até como recepcionista, foi muito importante, mas depois casou, acabou seguindo a família, né. E aí para a gente, ser justo corretamente entre a família, houve essa venda e compra, né. Então a gente, naquele momento pensei: "Poxa, é um grande desafio, como que eu vou agora fazer isso acontecer, né?". Daí eu lembro muito bem que eu disse: "Poxa, eu preciso falar com alguém que tem uma certa experiência, um conhecimento", eu lembrei do Décio, que até hoje é uma referência, né, Décio Sim. da Silva, né, presidente do conselho da WEG, foi muitos anos presidente da WEG, que é um orgulho pra gente também, né, como jaraguaense aí. E aí eu disse: "Poxa, eu preciso falar com esse homem, mas como eu vou chegar nele, né?". E a gente era cliente da WEG muitos anos já, comprando contadores, motores e tal. E aí, simplesmente, eu
arrisquei, vou ligar para o conselho e ver se consigo falar com ele, né? Através de uma pessoa da VEG, me passou o telefone. Tentei 3 vezes, né? E sempre tinha, não dá, é difícil, tá viajando. Até que na terceira vez, ela disse, ele vai te atender. 30 minutos. Tem 30 minutos. Tem que ser hoje. Aí fui lá, não sabia, né, não sabia o que ia encontrar, aquela sensação, assim, falar com o presidente do conselho da VEG, faturando bilhões já naquela época, né? Isso foi em 99. Aí eu cheguei lá, sentei, o Décio me atendeu com aquela simplicidade que ele tem até hoje, um cara muito 10, se estiver aqui falando com a gente, vai ser como nós, é um cara diferenciado. E aí começamos, o que era para ser meia hora, levou 2 horas. Ele Uau. gostou tanto da história, da conversa, assim, que sabe, já pediu um café, começamos a conversar e tal, da história, não sei o quê. E como todos da VEG que eu conheço até hoje, isso aí eu acho que é uma educação dos fundadores, em certa altura, o Décio puxou uma folhinha assim, quando eu comecei a conversar, ô Júnior, mas a Hallmark diminuiu a compra da VEG, né? Tu vê, ele chamou para uma conversa, mas ele tinha toda a relação do que eu comprei da VEG nos últimos anos, né? Então sempre Sensacional. aquela pegada já, né? Ok, como nós podemos rever isso, enfim, tal. Então, conversamos também sobre essa questão de parceria, fornecedor e tal. Daí eu falei da história que eu estava assumindo, o grande desafio. Daí ele olhou para mim e disse assim, de cara, ele disse, vocês exportam? Isso lá em 99. Eu disse, exportar? Daí eu disse, meu pai vendeu uma máquina para o Paraguai, uma vez uma para a Argentina, assim, o cliente achou nossa. Hoje é mercado interno. Você precisa exportar. Se você quer crescer, você quer expandir, né? Como você é uma empresa de tecnologia, cumprir o teu compromisso, tem que exportar. Tu não pode deixar. Ele falou bem essas palavras: todos os ovos no mesmo ninho, né? Então tu tem que ir para o mundo, né? Eu disse, mas como faz isso? Daí ele disse: ó, eu vou te marcar uma reunião lá na VEG exportadora. O fulano de tal, tu vai passar um dia lá com ele. Se quiser depois ir mais dias, tal. Cara, daí eu fui lá, daí o cara, eu não lembro o nome da pessoa de exportação naquele momento. E ele me passou, assim, tudo, a VEG, assim, contando a história, tipo, bem didático, assim, né? E assim, deu uma abertura para mim, de visão, que foi assim, a mudança da água para o vinho, de fato, né? E aí eu comecei a visitar feiras na época no Chile, na Argentina, na Venezuela, que na Venezuela estava numa época boa, naquele momento, para entender um pouco as feiras do nosso segmento e tal. E aí, isso no primeiro ano. No segundo ano, já em 2000, nós já começamos a participar na feira. Arriscamos, mandamos uma máquina por navio para o Chile, standzinho pequeno, bannerzinho na parede, contrata-se representante. Aquele bem padrão, né? Sem vergonha de errar, e eu acho que a gente tem que fazer sempre o básico primeiro bem feito, né? E já contratamos representante naquela época do Chile. A máquina que estava ali já foi para o galpão do representante, que nós fechamos na hora, porque senão tinha que trazer de volta. Sim. E essa máquina a gente fechou uma demonstração ali na feira, né? Então ela foi para o galpão do representante, fizemos uma pequena adequação que precisava de umas peças que foram aqui do Brasil, e aí começou. E assim começou a participar de mais uma feira, outra feira. Então a exportação assim foi que deu uma grande alavancada para a gente de 2000 para cá. Então nós estamos há 25 anos exportando, por isso que eu comentei que estamos hoje em mais de 50 países, né? E isso nos também forçou a desenvolver muitas tecnologias para você se adaptar. Cada país tem uma regulamentação de segurança, né? Numa chave de emergência, em geral, é na frente da máquina do painel, outra é do lado, né? Outra tem que ter uma proteção na frente para não poder acessar a mão, né? Tem que ter um sensor que se abre a porta, não pode, a máquina desliga, e tem que ter uma redundância. Então, até você se adaptar a isso tudo e criar uma máquina mais universal. E a gente foi conseguindo avançar. Com isso, a gente teve que ir buscando profissionais cada vez mais com conhecimento técnico, né? E fomos subindo a régua, né? Equipamentos mais modernos, equipe melhor, e a empresa veio vindo. Resumindo, eu era pagar meu pai em 12 anos, eu paguei em 9, né? E na época, do valor que eu comprei a empresa do meu pai, a gente já aumentou 100 vezes. Uau. Né? Do que a gente comprou lá em 99, a gente já aumentou ela 100 vezes. E graças a todo o trabalho da equipe, todo mundo pegando junto, dedicação, buscando tecnologia, né? E então eu sempre busquei muito ter uma liderança, né? Um trabalho assim junto participativo. Porque eu acho que não adianta você chegar sozinho no topo. Tu tem que trazer essa galera junto, né? Eu gosto muito daquele livro do Paulo Lemann, né? Sonho Grande, Meritocracia, né? A empresa ganha dinheiro,
o acionista ganhando dinheiro e a equipe partindo do diretor, gerente, até a base lá com o PPR, né, o PLR, tem que vir junto, né? O que a VEG tem, que é uma grande escola para a gente, né? Aí chega a distribuir 4, 5 salários, depende do ano, né? Para diretores, 10, 15 salários, que a gente sabe. Isso vai ser despejado onde? Na sociedade. Então, acaba voltando para a empresa de alguma forma, e isso gera engajamento, gera um compromisso, um querer fazer parte, né? E isso eu sempre tive desde aquela época, né? Essa questão de trazer o time junto, e onde a empresa veio crescendo, e de uma forma bem sadia, né? E sempre atraindo bons profissionais, né? Então, essa é a história do início até aqui, né? Da forma que a gente trouxe a empresa nesses 43 anos, né? Teve todo esse legado, um aprendizado com o meu herói, que é o meu pai. A minha mãe ficou lá até 5 anos atrás. A dona Maura está com 78 anos, está muito forte, mora mais na praia do que aqui, pega o carro, vai para a praia, vai nos bailinhos aí que nós temos em Jaraguá, os bailinhos da melhor idade, que se chama, né? Muito ativa, assim, de vez em quando ela passa lá, puxa a orelha ainda, né? Ela chega lá, Júnior, passei aqui ontem e tinha 2 janelas abertas e uma luz acesa dentro da fábrica, era domingo à tarde. Tinha alguém falando, hora extra, isso precisa, né? Então é tudo para a gente aprender, refletir, ela é muito, muito conectada, né? Então, a minha mãe saiu fazem 5 anos, 100% do negócio, a gente comprou a parte dela também, né? E eu tenho uma parceira, assim, até me emociona aqui um pouco, que é a Mara, a minha esposa, ela é uma pessoa fundamental na minha vida, sabe? Não só como esposa, como mulher, como mãe, né? Mas é uma pessoa que me incentiva muito e me dá uma segurança muito grande em toda a parte administrativa financeira. Nós somos casados há 31 anos e ela está comigo há 25 anos. A Mara também vem de uma família de empreendedores, né? Deve conhecer o Márcio, meu cunhado, o Maurício, né? Sim. Quem não conhece a famosa Serraria do Marivieira, Sim. né? Então, tu passava ali da Valdemar Gruba, né? Tinha aquela história ali na frente, no começo, com a serraria. Então, a Mara nasceu nesse meio também ali do seu Mário, cortando madeira, entregando barro, que eles têm terraplanagem, tem fazenda. Então, ela veio com esse instinto, assim, essa aspiração de empreendedora, sabe? Assim, foi completou de uma forma, assim, a minha vida, né? Fantástica, né? Começou com vocês logo em seguida da conversa do Condécio, então. Exatamente. Nós casamos em 94, né? Uhum. E logo em seguida ela iniciou, porque a Mara ela se formou em arquitetura. Ela que uma arquiteta no setor de finanças. Arquitetando as dívidas, contas, arrumando dinheiro, né? É o malabarismo, né? E aí, quando ela se formou, ela já tinha feito uns 3 projetos, eu falei assim, Mara, vamos abrir um escritório para você de arquitetura, né? Ou tu quer vir trabalhar comigo? Ela olhou para mim assim e disse assim, eu estava esperando esse convite. Uau. Vamos cuidar do que é nosso, né? E Certo. então foi muito importante que dessa transição, né, ela já assumiu toda essa parte financeira, que era minha mãe administrativa, uns 15 anos atrás. Mas a minha mãe ainda estava ainda ali junto, acompanhando, foi reduzindo o ritmo, né? Uhum. Mas foi fundamental essa passagem de bastão, e é uma área que, assim, eu estou muito tranquilo, sabe? O que eu menos me envolvo, hoje tem um diretor corporativo de controladoria também, que dá o suporte, né? Tem uma estrutura muito bem montada, mas ela é a peça fundamental nessa área, assim, sabe? Hoje, todo o grupo Hallmark, tudo que se movimenta financeiramente passa pela mão dela, assim, sabe? Então, a Mara é muito dinâmica. O Crais, teve um momento, claro, que vocês fizeram a expansão para atendimento em 50 países. Começou com 2, 3, 5, né? Lá em 2001 com o Chile, mas teve um momento, uma decisão de colocar as unidades fora do Brasil. E não é tão simples assim, né? Você tem unidade hoje nos Estados Unidos, tem na América Latina. Como que foi, qual período que você enxergou foi uma necessidade ou foi uma oportunidade? Como que foi? Porque a gente começa a falar de gestão total, né? Sim. Conta um pouquinho essa que decisão. Quando você tem algo dentro de 4 paredes, tu tá ali o dia a dia, é um pouco mais fácil, né? Você fazer as ações necessárias para você recalcular a rota, mas quando começa a estar um pouco mais longe, né, de vista, você precisa ter pessoas, né, que queiram estar no projeto, acreditam no projeto, né, e estar junto com o teu ideal, né. Então a gente, a primeira unidade mesmo foi nos Estados Unidos, a gente está nos Estados Unidos desde 2003, né, então fazem aí seus
22 anos, né? E sempre trabalhando com representantes e participando de feiras, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito na Almac, sabe, Chico? Muito mesmo. Eu participo no mínimo de umas 5 feiras por ano, né? Visitando ou como expositor, porque ali é onde a coisa acontece, né? Você vê o que o mercado está fazendo, o teu concorrente, qual que é a necessidade do cliente, né? E então a gente leva muito o pessoal da engenharia, do comercial, quando a gente não está expondo para ver o que está acontecendo, seja na Europa, nos Estados Unidos, né? Isso te dá uma visão assim de médio e longo prazo muito grande, né? Então isso é uma coisa que todo empresário, dependente do nível que seja, tendo a possibilidade, tem que visitar feiras constante no seu segmento. E aí, a gente sempre participando no mercado americano desde 2003 como representante, a gente começou a ver que se nós tivéssemos uma estrutura própria lá, ia criar uma maior confiabilidade Para o cliente. para o cliente. Eu poderia ter um estoque de peças, eu poderia ter máquinas pronta entrega, porque o americano, assim, Chico, tem um modelo de máquina chamado empacotadora, que é uma máquina mais padrão, né? Que não é, a Hallmark hoje ela trabalha em cima de customização. Eu faço a máquina que tu precisa. Eu tenho o conceito de uma empacotadora, de uma enfardadora, de uma encaixotadora, de uma encartuchadora, e eu vou lá na tua empresa e adapto o tamanho dela, o produto, eu faço o que tu precisa. Só a empacotadora, ela é uma máquina um pouquinho mais padrão, né? Se tu empacotar, por exemplo, biscoito aqui, a granel, ó, uma rosquinha de coco, de polvilho, lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, vai mudar o tamanho do pacote. Então, esse tipo de máquina, o americano, ele aceita esperar até 6 semanas. É padrão, porque tem muita opção no mercado, né? E nós sentimos que nós perdíamos com frequência muitas vendas, porque até eu fazer a máquina aqui, até eu embarcar no navio, até chegar lá, o melhor que eu podia fazer é 90 dias, né? Então a estratégia foi botar uma unidade nos Estados Unidos, né, e ter máquina pronta entrega. Isso foi uma virada de chave muito grande para a gente, mas assim foi aquela ansiedade de como fazer um país diferente, língua diferente, normas diferentes, né? Você estar presente lá com uma empresa, um CNPJ lá, fincar realmente a bandeira no topo da montanha, né? E a gente começou a fazer todo um estudo. Eu lembro que na época, até a gente vai falar em algum momento sobre automobilismo, na época, como eu gosto muito, o projeto chamou Projeto NASCAR, né? Olha. Coincidência, né? É. Que a NASCAR é a categoria principal nos Estados Unidos, né? Então a gente ficou estudando um ano o mercado, visitando locais, cidades, estudamos Dallas, Miami, Chicago, Atlanta, Antes de expandir antes de lá, expandir. Entender benefícios fiscais, portos, aeroportos, como funciona, então, porque não é só eu vou abrir lá, eu estou vendendo bem lá, mas aonde que tu vai ter o melhor resultado, né? Aí eu lembro novamente a WEG, né? Nós fomos visitar a unidade da WEG em Atlanta. Na época lá quem era o vice-presidente é o Juliano Vargas, e hoje ele está como diretor de gente de gestão aqui, se eu não me engano, né? Então a gente foi lá visitar a WEG para ver sim só basicamente um CD e fazia pequenas alterações nos motores para entender como funcionava. Pô, a WEG, como sempre até hoje, né? Eles abrem as portas, mostram todos os detalhes assim, e foi fundamental para a gente nessa decisão do local, né? Então na época a Schultz também compressores estava lá, algumas empresas mais conhecidas também. E a gente optou daí por Atlanta, porque também a questão de nevasca é difícil você ter neve forte lá, 2, 3 dias um pouquinho, não tinha nenhum situações do tempo que os Estados Unidos sofre bastante com tornado e tal, né? Então, hoje tu pega um voo em São Paulo, tu tá lá de manhã, tem um voo direto. Hoje a Delta tem um hub dela lá, é um dos maiores aeroportos do mundo. Então, a gente optou pelos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? A gente levou um executivo daqui e começou um trabalho bem básico. Alugamos um business center lá, né? Para ter um endereço e tal, tocar legal para a Hallmark Norte América, tal, uma americana atendendo, né? E aí passava automático para o executivo que estava na rua visitando, pelo Sigma e pro celular dele, já atendia e tal, né? Então começou uma empresa de uma pessoa, né? Que ficou com a gente até no retrasado, trabalhou 16 anos com a gente. Olha só. E essa pessoa, começou como estagiário dentro da Hallmark para ver como a gente dá oportunidade para as pessoas que buscam conhecimento. Começou como estagiário no piso de fábrica, distribuindo desenho. Depois ele foi efetivado, foi para engenharia para fazer
layouts, e depois ele começou a dar um suporte para o comercial, virou comercial, enfim, e ele virou depois o vice-presidente da unidade dos Estados Unidos com 25 anos de idade. Uau, Né? sensacional. Então fez engenharia, fez inglês, fez espanhol, né? E então começou ele sozinho, depois levamos mais pessoas daqui, até que a gente alugou uma warehouse, um galpão mesmo, né? Aí onde já tinha peças, serviço, máquinas, né? E aí começou a expansão cada vez mais, né? E aí a gente foi cada vez entendendo mais do mercado, né? E eu também comecei a ir mais para lá, né? Então, justamente para entender o cliente, o momento, o concorrente, né? Isso foi nos dando bagagem. Daí técnico vai e volta, vai de pessoal da área comercial, a gente foi entendendo o país, né? E hoje os Estados Unidos é um dos principais players para nós, né? O nosso resultado anual, exportação é 50%. Teve ano que já virou 60%. E nesse desenho, os Estados Unidos é muito importante, como todas as Américas também, né? E aí depois a gente abriu um escritório no México, um escritório na Colômbia, né? Comercial só, né? E nos outros países nós temos ou distribuidores ou representantes, depende do modelo, né? E aí essa empresa que a gente contrata tem que ter já um técnico, já tem que ter também um estoque de peça, porque são consumíveis que a máquina vai desgastando, né? E nós temos que estar próximo do cliente quando precisa aquela peça, né? Então, mas foi um grande desafio, como é ainda hoje, porque cada país tem uma política, tem uma economia, muda presidente. Se nós sentimos aqui, imagina nós em 50 países, né? Então, é uma montanha-russa o tempo todo, né? A parte boa disso que te dá, assim, não diria um conforto, mas te dá aquela visão que vale a pena seguir em frente, que algum lugar está comprando. É impossível, o mundo está parado, né? Fora a pandemia, que aí é algo extremo, né? Mas no dia a dia da economia, algum país, algum segmento, né? Como a gente atende farmacêutico, cosmético, químico, a pet food, né? Alguém está comprando, né? Então isso nos deu uma abertura muito grande e seguimos ainda mais, né? Hoje, com o dólar aí batendo 6, está muito interessante a exportação e a gente fica muito competitivo, né? Porque um cliente comprou uma máquina no passado, ele compra hoje a mesma máquina mais barata, porque o dólar subiu, né? Então o valor baixa, né? Ô, Krais, assim, essa história, quem olha de fora fica de pé e bate palma, né? Mas vamos lá, não podemos romantizar o mundo dos negócios aqui. Qual é o desafio que vocês tiveram que deixaram vocês muito mais forte e que foi extremamente desafiador? Quanto tempo que levou isso? Ou foi uma decisão errada? Ou veio de surpresa? O que aconteceu dentro da... Eu vou trazer um pouco para duas visões, né? A área comercial e a área técnica, falando de máquinas, né? O grande desafio foi nós equalizarmos as máquinas em cada país, né? E dentro disso identificar componentes que seriam universal, porque eu não posso ter, por exemplo, um CLP, que é um computador industrial da máquina, uma marca para cada país, né? Então, meu controle de estoque, a minha compra é muito complicado. Então, a gente até identificar qual é uma marca universal. Hoje nós usamos uma marca americana, né? Então, que é global, né? A parte eletrônica. Parte de motorredutores, identificar quem que é a marca global, né? O que o cliente compra, o que ele gosta, o que ele tem de conforto. Hoje nós usamos um motorredutor alemão, né? Mas todos eles têm unidade no Brasil, né? A parte pneumática, que são os cilindros que movimentam a máquina, tal, nós usamos hoje alemão e japonês. Então, mas até você entender isso, né, levou tempo, né? E aí você demora para você criar uma credibilidade junto ao cliente, porque ele quer comprar uma máquina das mesmas peças que ele já tem as outras dentro da empresa. Entendi. Daí tu tem que mexer em engenharia, projeto, adaptar isso também, né? E olhando para a parte comercial, é você buscar pessoas que se enquadram na tua cultura, acreditam no teu projeto, né? Brasileiro, o cara vindo lá do Brasil, que acha que só tem índio ainda aqui, né? Principalmente americano, querer vender máquina para nós, né? Numa França, num Portugal, Romênia, né? Como que pode isso, né? Então, tu encontrar pessoas que acreditam no teu projeto, trazer para o Brasil, mostrar a fábrica, levar em outros clientes, ver as máquinas funcionando, né? Então, muitos países nós temos que botar 2, 3 máquinas em demonstração, botar no navio, pagar o frete internacional, descarregar a máquina na empresa do cara, de graça, instalar a máquina, deixar rodar 60 dias, 90 dias com o técnico do lado, pagando tudo, para dizer, não, realmente funciona, agora vamos negociar, né?
Claro, tudo tratado valores antes e tal, atendeu essa performance, se eu fico, né. Então tudo isso é difícil, por que que ele vai trocar um fornecedor tradicional que ele tem lá dentro para um cara que vem lá do Brasil? Se eu tenho aqui dentro do meu país várias opções, né, ou próximas, né. Então, toda essa quebra de paradigma que foi o grande desafio, assim, e diria assim, a gente não teve nenhum grande, erro, desilusão, a gente sim demorou mais em alguns países para entender, né, que hoje para nós isso já virou automático, são 25 anos, né, Uhum. e por incrível que pareça, Chico, nós temos que ter um orgulho hoje, da parte tecnológica no Brasil, de segurança, que chama NR12. O Brasil hoje é o país que mais exige a parte de segurança em máquinas. É uma coisa absurda, até exagerado, assim, sabe. Então hoje a máquina que nós fizemos, nós vendemos para qualquer país. Não tem nenhum país no mundo que tem uma máquina mais completa em segurança, proteção do que o Brasil, né. Isso nos dá uma chancela do quê? O cara que quer entrar aqui de fora, ele patina, Uhum. porque para entender as leis brasileiras não é fácil. Para nós sofremos, imagina um europeu, um americano, um latino, né. Então isso deu uma proteção e deu subiu o nível, subiu a régua dos nossos equipamentos. E a Halmac, por exemplo, nós temos que entregar um laudo para o cliente, dessa NR12 assinada por um engenheiro dizendo: "Olha, eu estou atendendo todas as normas aqui, diretivas que não são poucas, né, elétrica, mecânica, segurança, proteção". E nós adotamos a parceria com o Senai, por ser um órgão muito respeitado no Brasil, o Senai, que é um exemplo aqui em Jaraguá, administração, trabalho, a formação dessa galerinha nova, né. Então todo laudo a gente chama o Senai, ele vem lá, olha a nossa máquina, identifica e diz: "Ó, aqui não tá bom, aqui tem que mudar". Questão de segurança, sensor, proteção, né, que a gente já aprendeu bastante, mas sempre tem que sempre melhorar alguma coisa. Então o nosso laudo, a chancela é Senai, né, isso também é uma coisa que nos deu uma força muito grande aqui no Brasil e também para fora do Brasil, porque, essa questão de segurança hoje e proteção é muito respeitada pelos brasileiros, né, mas a grande desafio foi essa adequação. Ô, Krais, 2 coisas me chamaram, quer dizer, várias coisas me chamam a atenção de tudo que a gente conversou aqui. Uma, eh, você ouviu o cliente lá nos Estados Unidos que era uma objeção que vocês estavam tendo, que era o período de entrega. Aham. Não era talvez o preço, não era vamos dizer, o primário era o período de entrega. Ouviu o cliente e resolveu. A decisão era uma decisão desafiadora, É. colocar um CD lá. A segunda me chamou muito a atenção e que às vezes a gente mesmo sabendo que é importante, acaba o empresário deixando passar em branco. Montar um representante no outro estado já não é tão simples assim, num outro país, mas o que me chamou a atenção foi: "Vem para cá, conhece a nossa casa, conhece a nossa cultura, conhece a nossa máquina, Vamos ter daí, cliente. vamos ver clientes funcionando", Isso. porque entra numas 5 crenças tão importantes nos negócios, que é quando o representante ou o colaborador tem a crença no produto, a crença na liderança, a crença na empresa, a crença na profissão, cria-se uma quinta crença, que é a crença nele mesmo. Então esse teu cuidado humano com o teu cliente, com a tua família, com o teu colaborador, o que que você considera algo assim que a Hallmark, né, faz de diferente, quando a gente fala em pessoas, né, algo que você não abre a mão? É. Eh, falando para o cliente e para o time interno? Agora você fica super à vontade, fala onde que vamos falar primeiro no cliente, teu Sim, cuidado, depois a sim. gente pode avançar um pouco com Assim, ó, falando do cliente, nós temos algo muito, assim, latente em nós, sabe, o pós-venda, né. Uhum. Seja tanto na parte de serviço, como numa parte de peças de reposição. É como tu levar teu carro na oficina, tu vai ter o mecânico, o chefe da oficina, tem as peças lá, né. Então, esse trabalho, ele nos dá uma confiança, uma credibilidade muito grande para fidelizar o cliente, né. E nós já ficamos em clientes 6 meses lá dentro para fazer a máquina performar dentro daquilo que foi prometido, né. Quanto custa isso 6 meses, né, em outro estado, outro país, né. Mas como a gente trabalha muito sobre demanda, customizado, às vezes eu vou fazer uma máquina uma vez que eu nunca mais vou repetir. Daí como eu vou ter certeza no projeto e na montagem e instalação que essa máquina vai atender 100% já? Eu nunca fiz outra. Eu fiz algo parecido, né. Mas mesmo assim a gente tem isso, a gente não abandona o cliente jamais, não sai de perto, independente de quanto custar. E normalmente o que acontece? Esse cliente volta a comprar, porque isso é o famoso boca a boca, né. A Uhum. Halmac entregou o que prometeu, teve dificuldade, mas resolveu. Então isso é uma coisa, assim, que eu procuro disseminar internamente em todas as áreas, principalmente a área de serviço,
e área comercial pós-venda, passar essa confiança. E quando a gente fala trazer o cliente para cá, não é só ele fazer um passeio para o Brasil, ver o litoral nosso aqui, né? É ele ver que aqui dentro tem pessoas que acreditam no projeto, ele conhecer a engenharia, ele conhecer a equipe de serviço, ele andar dentro da nossa empresa, sentir essa receptividade, né? E a gente tem lá na empresa uma TV de 70 polegadas na área produtiva, e lá é avisado quando vem cliente. Inclusive, a gente bota a logomarca do cliente e tal, para todo mundo saber que naquele dia vem cliente, né? E a gente sempre transmite isso, pessoal. Vamos sorrir, vamos receber bem, porque ele paga a nossa conta, é importante, né? E isso é tão automático, a gente também tem a política tradicional de 5S e tal, que a gente sempre é muito elogiado pelo que o nosso time entrega e mostra para o cliente, sabe? O pessoal sabe, poxa, sentiu uma energia aqui tão boa, né? E isso decidiu muitas vezes uma venda, né? Porque nós estamos lá brigando com mais 2 no mínimo na reta final, né? E isso, trazer o cliente aqui, e a grande maioria ele vem por conta própria. Salvo alguns negócios, a gente traz o cliente e banca, isso depende do tamanho do projeto, né? É difícil não fechar um negócio, né? E a própria nossa cidade, a nossa região aqui também passa um negócio muito legal, mas esse é o cuidado que a gente tem com o cliente. Olhando para o time, a gente tem uma preocupação muito grande com a equipe, né? Isso é algo que eu trago do meu pai, da minha mãe, né? Olhar as pessoas, né? Eu tenho o costume, Chico, todo dia de manhã eu dou um giro na fábrica, né? Como nós temos a unidade de aço aqui em Guaramirim, eu vou em Guaramirim, dia de manhã, eu vou aqui na Máquinas também, né? Então, a primeira coisa que eu faço é passar pela empresa toda e começo cumprimentando portaria, zelador, para mim todo mundo tem o mesmo valor, né? Então, eu faço aquele meu papel de RH e eu me sinto muito bem nisso. Se tu pegar no meu Instagram, inclusive, a foto do Instagram, está até do meu WhatsApp nesse momento, tem uma placa ali escrito abraços grátis, tá lá. Isso aí através de um treinamento que fiz com o Paulo Vieira, e tinha lá nos intervalos abraços grátis. Nós adotamos na Halmac, agora toda segunda-feira é o dia do abraço, né? Porque com a parte de celular, a parte de mídias, você acaba se afastando muito. Ninguém mais liga para ninguém, isso é raro. Quando alguém liga, tu até se assusta, né? Então, imagina... Manda uma mensagem, me manda uma mensagem. Ou você abraçar alguém também é estranho, né? Então a gente criou o dia do abraço, né? E eu tô lá segunda-feira de manhã junto com a equipe, é voluntário, eu tô com a plaquinha, abraço grátis, esperando alguém vir me abraçar, né? Então essa parte pessoal a gente é muito presente, sabe? Para criar um engajamento, o pessoal sentir fazer parte, porque hoje todo mundo sabe que tem um apagão de mão de obra. Né? E quem está lá dentro, como você mantém esse pessoal motivado, querendo fazer parte da tua história, né? Então, é olhar para a pessoa. Hoje, eu digo assim, eu como presidente, CEO, eu faço muito mais papel de RH do que estratégia. Eu estou olhando para a pessoa, estou escutando a pessoa, né? Estou vendo que forma a gente pode auxiliar, né? Eu lembro que o meu pai, no passado, Chico, e hoje eu faço uma parte disso ainda, né? Com a minha esposa, com o time, mesmo quebrando o protocolo, muitas vezes, do nosso gerente de gestão, do nosso jurídico, né? A gente ajudou e ajuda muitas pessoas a comprar um carro, a comprar uma casa, fazer uma cirurgia, fazer uma viagem dos sonhos, né? E a pessoa paga para nós 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem juros, sem nada, mas por querer ajudar a pessoa. Isso é muito nosso latente, assim, olhar para a pessoa. Por isso nós temos pessoas lá de 20 anos, 25 anos, né? De 10 tem um monte, 15 anos, porque ela se sente como uma grande família. Claro, estou olhando para uma empresa do tamanho da WEG, né, que a gente falou algumas vezes aqui, é difícil ter essa proximidade. Mas dentro da Halmac, 250 colaboradores, e quanto isso for possível, eu vou seguir assim, né? Então, eu vou nos Estados Unidos, está a equipe lá nós temos hoje umas 6 pessoas, né, fixo e rotativas lá. Aí tu pega as unidades de aço aí, todas elas, né, tem no mínimo umas 25 a 35 pessoas, né? O maior está em Jaraguá e Guaramirim. Eu falo com todo mundo. Hoje de manhã mesmo estava na distribuidora de aço, cheguei lá, entrei lá, a primeira coisa, o cara parou com a empilhadeira, desceu, eu fui lá falar com ele. E aí, tudo bem e tal? Como que tá a empilhadeira? Tá tudo certo? Funcionando? Tá contente? Nós compramos a primeira elétrica, agora antes era gás, né? Tô me adaptando ainda um pouco a mais. Mas por quê? Então eu quero saber também, eu sou muito curioso, né? Que para você poder contribuir, né? E saber como funciona, né? Tem treinamento de empilhadeira? Eu vou fazer. Tem treinamento de ponte rolante? Eu vou fazer. Nós tínhamos um caminhão MUC até um tempo atrás, eu fui fazer treinamento de caminhão MUC, queria saber como funciona.
né? Então, acho que isso você querer buscar o conhecimento e estar envolvido com o time, ele te traz um ganho muito grande, porque todo mundo olha assim, poxa, é o presidente, mas ele vem aqui embaixo, ele é um como nós, ele está jogando no time, né? Claro que tu não pode esquecer do estratégico, tático, operacional, não dá para descer no operacional o tempo todo, mas você tem que saber o que está acontecendo. E essa é a minha forma de gestão e olhar para as pessoas, e eles sentirem, eles são importantes e eu estou presente, né? Então, é a linha que eu trato o time. E não deixa de ser estratégico, né, Crais? Porque, né, quantos processos foram melhorados porque você desceu lá? E isso é uma forma estratégica, né? E é claro que o estratégico é extremamente inteligente, principalmente nas mudanças tão radicais que a gente está tendo, mas o tático no dia a dia, que é o que funciona, e quais são 2, 3 atividades, além dessas da roda, a fábrica, que você faz dentro da Halmac? Que você visualiza alguns indicadores chaves que você olha todos os dias, ou você faz alguma reunião com algum setor todos os dias? Nós temos alguns rituais, né, dentro da empresa, né? E passa por níveis, assim, né, conforme a necessidade e uma agenda mensal, né? Por exemplo, pegando a equipe como um todo, né? A gente tem um ritual de cada trimestre para a unidade como um todo. A mesma unidade, por exemplo, dos Estados Unidos acompanha online. A unidade de aço eu faço na matriz em Guaramirim, eles acompanham online Curitiba e Vinhedo, né? Então a gente pega e apresenta os resultados da empresa. Eu nunca tive filtro na empresa, todo mundo sabe quanto a empresa fatura, se teve lucro, se teve prejuízo, qual que é o objetivo daquele período, né? Então a gente é muito claro, né? Essa transparência, né? Para a pessoa saber para onde nós estamos caminhando, né? Então isso é um ritual que eu faço trimestral, e agora, por exemplo, eu vou fazer semana que vem, era para ser essa semana, não conseguimos terminar, a primeira semana de fevereiro, a gente apresenta o resultado do ano todinho de 24, né? Não só números, né? Feiras que nós participamos, quantos clientes nos visitaram, quem mudou de setor dentro da empresa, subiu de área, era montador 1, foi para montador 2, o cara era montador de elétrica, ele foi para a área de compras, ele foi transferido para assistente, analista de assistência técnica. Então, a gente mostra para o pessoal isso para saber os movimentos que vale a pena estar com a gente, né? Nós temos vários pilotos patrocinados, por exemplo, né? No automobilismo, a gente mostra os resultados dos pilotos trimestralmente e o que aconteceu durante o ano, né? Projetos importantes que foram fechados, né? Feiras. Com qual período esse ritual? É trimestral. Trimestre. E agora, sempre em janeiro, final de janeiro, primeira semana de fevereiro, eu faço do ano todo. Um compilado do ano todo e já apresento o ano seguinte, 25, né? Por exemplo, Que é o teu kickoff. nós compramos a nossa passagem já. Para onde nós vamos? Eu tenho que mostrar para a galera qual que é o nosso destino, que é o quê? O orçamento, a meta, que feira eu vou participar, que produto a gente vai lançar, né? Então isso eu compartilho com eles, para todo mundo ficar na mesma página, né? Então isso eu faço sempre no primeiro mês do ano, mostrando o ano anterior e o próximo ano, né? Tá aqui a nossa passagem, nós vamos para cá, ó. Esse é o faturamento, essa é a meta, essa é a ação, essa é a feira que vai participar, é tantos lançamentos, né? Então todo mundo fica na mesma página, né? Então a gente faz isso todo ano, e trimestral, o que está acontecendo também, né? E depois nós temos as reuniões de diretoria, que acontece uma vez por mês, nós temos reuniões do conselho, né, que nós implementamos ano passado, criamos o primeiro conselho consultivo, que nós não tínhamos, e participa 2 pessoas de fora, né, um ex-diretor da VEG, e um conselheiro de bancos também, de Curitiba, né? Então, a gente está começando a olhar um pouquinho essa questão mais de governança, sucessão, né? Porque a gente sabe que tudo é um ciclo, é uma passagem, né? Eu tô com 53 anos, né? Apesar que parece 52 só, né? E eu tenho a minha data de validade também, né? E eu tenho já um plano quando eu quero sair da presidência executiva. E é antes dos 60 que vai acontecer isso, né? Daí a gente precisa ter alguém para sentar nessa cadeira, né? E então a gente começou com o conselho, olhar isso, contratamos uma empresa agora para fazer toda a análise de assessment desses diretores. Nós temos hoje 4 diretores, né? Para ver se tem alguém aqui, ou temos que formar alguém aqui, e se alguém subir, quem que vai ocupar a cadeira deles nos gerentes, né? Vamos fazer assessment no segundo semestre com todos os gerentes e coordenadores,
E essa sequência, né? Não tem, vamos para o mercado, vamos buscar, vamos preparar alguém, né? Então essa é a ideia, começando cada vez mais profissionalizar a empresa. E eu diria assim, a parte de governança, a parte de conselho, independente do tamanho de empresa que seja, o quanto antes você puder começar, antes você vai se sentir mais preparado para te dar uns passos um pouco mais ousados, porque tu divide a tua visão e as tuas ideias com pessoas muito experientes normalmente, né? E eu até então olhava para o lado, mesmo tendo diretoria e tudo, mas me sentia muito solitário algumas vezes, né? Uhum. Porque é difícil um diretor teu, né, dizer algo de contrário, né? Que, poxa, o Júnior teve essa ideia aqui, mas eles acabam de alguma forma comentando, mas muito sucinto, e o conselho já chega e, né? Não, isso aqui nós já vimos tua empresa, não deu certo. O que tu acha mudar por aqui? Vamos discutir. Claro, no final a palavra, eu sou o presidente do conselho também, a palavra vai ser minha, né? A canetada, né? Mas mudou bastante, eu estou mais tranquilo nessa posição, sabe? E a visão está muito mais ampla. E é legal assim, a gente traz para as reuniões de conselho, teve ontem, inclusive, a primeira do ano, e nossa reunião é um dia inteiro, normalmente, não é meio-dia, 2, 3 horas, porque é tanto tema, né? E a gente para, daí come uma cuquinha da Três Amores, traz um strudel lá da Pão Brasil, né? Uma coxinha do Grid, né? Então, dá aquela paradinha para dar e sair para almoçar. Então, é um dia, assim, bem intenso, mas com muitos temas. Então, a gente traz as pessoas para a reunião que precisam apresentar alguma coisa, né? Ontem, principalmente, foi o diretor industrial, diretor de controladoria, diretor comercial. Qual a estratégia para esse ano para atingir a meta? Como nós vamos fazer? Como que está o time? Onde nós vamos andar? De que forma? Tem recurso? Vai ter algum investimento? Então, apresenta os cenários e é banca, né? É banca, né? Não, aqui eu acho que não dá, tu tem que melhorar isso aqui. Ah, ok, aqui eu concordo, né? Não, nós vamos para cá. Então, tem mais gente fazendo essa análise, né? Então, quem não tem um conselho, independente do nível da empresa, que pelo menos tem um consultor de confiança do lado, mais experiente, aquele carinha de cabelo branco, né? 60 anos ou mais, 60 a mais, né? E então isso é importante. Desde que eu assumi a empresa, fazendo até um parênteses nisso, em 99, em 2000 eu comecei a ter consultoria já, né? Então, eu lembro que eu tinha aqui de Jaraguá, havia consultoria, depois eu tive a Fênix de Rio do Sul, e fomos trocando, renovando, né? Porque também ficar muito tempo com a consultoria, a pessoa vira mais um na empresa, a consultoria, né? Uhum. Então, cada uns 5 anos, diria assim, pelo menos é interessante você trocar, se for um consultor. E isso me ajudou muito a acelerar esse crescimento, criar procedimentos, processos, um alinhamento, né? Então, se você tem 15 funcionários, 20, 100, 200, 500, tu tem que ter, ou ter uma governança, ter um conselho, tem consultores que estão tendo uma visão diferente de outras empresas que eles participam, né? E às vezes a gente está tão envolvido na rotina do dia a dia que nem sempre tu consegue olhar para fora, né? Claro que hoje tem muito mais recursos do que 5 anos atrás, mas é importante ter essa visão de um mais sênior, sabe? Uhum, perfeito. Guys, nos últimos 5 minutos aqui, quero trazer algo muito importante para quem está em casa. Quais insights principais que você teve em relação ao teu mundo dos negócios com o esporte? Gente, o Krais aqui é piloto, coleciona troféus, não só no Brasil, aí teve experiência fora do Brasil também. O que o esporte, que inclusive exige 100% de atenção, tua, assim como a tua empresa também, te trouxe esse ganho profissional para o Krais? Bom, eu sou piloto de automobilismo há 25 anos, né? E comecei em Santa Catarina aqui, correndo em pista de terra, São Bento, Lontras, aí golzinho quadrado, né, gol bola, né, e aí fui evoluindo para o asfalto, campeonatos brasileiros, né, tive oportunidade de correr nos Estados Unidos, correr na Europa, né, fui campeão brasileiro da Porsche, da Copa Porsche, né, em 2014, fui campeão americano de endurance também nos Estados Unidos, né, e então o automobilismo sempre trouxe para mim uma visão muito de equipe, né? Decisões rápidas, né? Organização, porque eu tô com um carro na pista, eu tô com marcas me patrocinando ali, então eu tenho que ser uma pessoa correta, né? Uhum. Numa ultrapassagem, na apresentação do carro, trabalhar com a equipe, isso tudo eu sempre trouxe muito para dentro da empresa, né? Se for na Halmac hoje, aqui em Jaraguá, eu tenho uma imagem do Gabriel Casagrande, que é o tricampeão da Stock Car, que nós patrocinamos desde 2020, vibrando em cima do carro. Nós temos um alarme que, quando acontece uma venda, o comercial toca ali e toca lá dentro da fábrica. E todo mundo vibra.
A distribuidora de aço, eu tenho uma bandeirada grande atrás, eu tenho um sino. Todo dia, quando bate a meta, o vendedor ele vai lá, bate a meta, bate o sino e vibra, né? Conforme a gente vibra conquistar uma corrida, né? Uhum. Então, o automobilismo me deu muita determinação, sabe? Um raciocínio rápido, esse trabalho em equipe, relacionamento. Eu sempre levei muito cliente no final de semana, né? E até hoje eu vou visitar um cliente, bom dia. E as corridas, como tá? O que tu tá andando agora? Então, acabou criando um marco também para a marca, né? Então, o automobilismo me trouxe muito essa questão do desafio, de querer mais, sabe? Você está sempre se desafiando o tempo todo, medindo, né? E isso dentro da empresa também, né? Porque você tem o trabalho em equipe, tu tem que tomar uma decisão se tu vai fazer aquele investimento, se vou fazer aquela feira, se vou fazer aquela viagem, né? Como na pista. Eu estou em segundo, eu vou atacar em primeiro, eu posso me enroscar, bater e ficar fora, eu vou ficar aqui em segundo pensar no campeonato. Mas o terceiro está chegando, né? Eu tenho que ir para frente, né? Então, o acerto do carro, né? É o acerto da equipe, o acerto da tua linha de produção, né? Então, eu acho que tem muito a ver o automobilismo com um dia a dia da empresa. Então, eu sou muito feliz, muito realizado, né? Estou já meio parando, né? Eu chegava a fazer 12, 15 corridas por ano, agora eu corro 3, 4 provas longas, né? E porque tudo tem um ciclo, né? Então, hoje a minha paixão é a aviação. Eu estou indo para a aviação mais nos últimos 4 anos, né? Quero crescer mais nessa área aí. Mas foi fundamental para a minha carreira. Inclusive, eu tive oportunidade de falar algumas vezes em universidades aqui da região, fazer esse link do automobilismo com o empreendedorismo, né? E foi muito legal, é muito importante e me traz, assim, só boas recordações. E escutando você falar agora, eu lembrei de mais uma no automobilismo, que é a importância de você hoje estar dentro de um conselho e ter que ouvir, o quanto que o piloto está ali dentro e ter que ouvir o rádio, Engenheiro. mesmo pensando assim, não é ele que está aqui dentro. É. É, É. Crais. Dentro hoje do carro, quem vê, né, uma corrida de automobilismo, né, poxa, o cara não passou e tal, não fez isso, não entrou agora, né, então você tem ali um engenheiro contigo no rádio te falando o que está acontecendo, tu tem que cuidar do teu painel, temperatura, óleo, né, você tem ajustes que tu faz durante a corrida, né, que hora que eu vou entrar no box para trocar pneu, abastecer, né, o lidar com o teu adversário, então o tempo todo a gente emagrece aí em torno de 2 a 3 quilos, pelo menos no final de semana ali, e tanto que você se dedica e, né, adrenalina, estresse, né, treino desde quinta-feira, né, então tu tem que ser um atleta, né, para estar Uhum. dentro de um carro que chega aí a 40, 50 graus, né, de capacete, macacão, sapatilha, luva, né, então tu tem que estar, isso te traz também para o dia a dia uma preparação, você tá melhor, né, e se tu ganha um troféu, então segunda-feira não tem problema que você não resolva, né. Hoje eu tenho mais de 200 largadas, eu tenho 186 troféu em casa aí de várias Caramba, conquistas, bem que legal, show, que bem le show. E mais um insight dessa história dos múltiplos indicadores ali, a temperatura, óleo e tudo mais, não tem como a gente fugir dentro da empresa esses múltiplos indicadores, ou seja, não é só a venda, é a logística, não é só a logística, é o NPS, não é o NPS, é a liquidez e tudo, em todos esses indicadores. E quais indicadores que você gosta de dar uma atenção no momento do início do ano para que você, ou no início de um projeto para que você tenha como um norte, assim, a tua bússola, quais são os indicadores que você a usa? gente falando de equipamentos, né, a gente sempre tem muito o prazo de entrega do cliente, que é algo muito, assim, que tem que ser levado à risca, né, porque, grandes companhias, né, nós mesmos estamos entregando uma máquina agora para o maior fabricante de implantes dentais do mundo, uma empresa suíça, que tem um braço aqui em Curitiba, né, então a máquina é um valor bem significativo e tu já tem uma data para te entrar na linha de produção. Ele preparou todo aquele start, porque a partir daquele momento a produção toda dele está rodando e precisa daquela máquina, né. Então a gente olha muito a questão de prazos de entrega que é acordado com o cliente, né, porque a grande maioria tu tem um contrato que pode gerar multa, e a gente, participa isso, compartilha com a equipe, né, para poder vir trabalhar sábado, muitas vezes domingo, né, então a gente trabalha muito dentro de prazo de entrega, né, e uma das coisas que a gente está sempre olhando é buscar a inovação dentro da parte de desenvolvimento de máquinas, porque a gente não pode parar de inovar, então é estar olhando para o mercado,
o que que o mercado está fazendo. Então nós temos aí uma visão de inovação muito refinada, inclusive agora nós fechamos com o Novale Hub Indy, nós estamos montando uma sala lá no Novale, né, Que show. justamente para desenvolvimento, então nós estamos tirando uma parte da equipe, vamos levar lá para o Novale Hub, que é uma área tecnológica, né, e muito legal o trabalho que eles estão fazendo lá. Então, tem algumas empresas se instalando e a Hallmark vai ter toda a parte de P&D, né, então já estamos levando gente de robótica, gente de IA, algo que a gente não mexe tanto no dia a dia. E se a gente deixa dentro da empresa, a gente acaba entrando no fluxo normal. Então, nós estamos indo para o Novale Hub, já assinamos um contrato lá com eles, né, fechamos desde o ano passado. Então, a questão de inovação é uma coisa que me puxa o tempo todo, assim, eu tento trazer o pessoal junto, né. E aquela questão de entender como que a Hallmark está no campo, né, como que estão as nossas entregas e as instalações, estão funcionando? Porque se o cliente está rodando bem, está tendo a performance, a venda é automática. Então eu olho muito a entrega técnica, né, das máquinas, né, Uhum. se está ok, tem alguma alteração, como que está esse cenário, eu tenho lá para instalar 80, 100 máquinas, como que está isso, entendeu? Como que está o corpo, né, técnico. E sempre olhando, através de pesquisa de clima, como que está a nossa imagem, como que está o nosso indicador dentro da empresa para o time, que vão fazer acontecer, né. Então a gente tem, pesquisa de clima dentro da empresa, né, faz muito uma análise, monta os squads para discutir, melhorar, que é recomendado aí. Então, essa questão das pessoas, sem dúvida, para mim é que está sempre em primeiro lugar. Show. Gente, o CRAS faz parte aqui do nosso Multiplier Club e tá sempre, eu sempre vejo, o CRAS nunca tá sozinho, ele sempre tá conversando com alguém e inclusive contribuindo, em alguns momentos pedindo contribuições de uma forma sempre humilde, uma característica muito forte sua, né, CRAS? O quanto que você considera importante, né, fazer parte de alguma comunidade como o clube, a gente compartilhar as nossas dores, as nossas visões, como essa de inovação. Como considera isso importante, Kais? Eu acho que é difícil você mensurar isso, sabe, Chico, porque aqui é um ambiente, muito participativo e ele é muito eclético, né. Nós temos empresas de todo segmento que você for pensar, desde um advogado, um profissional liberal, uma empresa têxtil, uma metalmecânica, alguém que lida com alimentos. Então a troca de informação é muito grande, né. E no final do dia é muito parecido a todos os negócios, você muda o produto, né, então as dores são muito parecidas, né, então essa troca, a gente acaba conectando que pode até fazer negócio, né, mas principalmente o aprendizado com algum estágio que aquela empresa já passou. Então eu aprendi muito, estou aprendendo muito com a Multiplier Club aqui, com todos, né, então o Caetano, o Denis, aí vocês são maravilhosos, assim, a energia que vocês têm também, vocês não param, assim, né. Isso nos motiva e a gente vê que todos que estão aqui estão buscando sempre algo mais, né? E algo mais para a sociedade, para a equipe, para o crescimento da companhia. Não é uma coisa assim, olhar só para mim. A visão aqui é muito mais ampla, né? E isso está me ajudando muito e é fantástico. Eu diria assim que é algo que quem puder participar, se não, eu sei que o clube é fechado, assim, em número de empresas, mas participar de uma imersão aqui é incrível, né? Então, com certeza vai passar por um outro nível a empresa e é fantástico. Quando iniciamos o clube, entre sócios, nós falamos quais os crivos, os critérios que a gente vai colocar para que as pessoas façam parte. O primeiro foi empresários que são apaixonados pelo próprio negócio, porque essa fome de crescer, humildade para aprender, ela é fundamental, né, para que a gente esteja junto. Cara, você falando um pouco ali, para a gente finalizar, algo que falar um pouquinho da tua vida e a gente encerrar aqui com chave de ouro. Você falou de uma conversa super importante que você teve com o Décio, que é, né, diretor-presidente do conselho, né, da WEG, e eu vejo algo muito em comum em você com ele, que eu nunca escutei o Décio falar da WEG sem antes honrar quem fundou a WEG. Uhum. Então ele sempre falou muito do pai dele e tudo mais. Eu percebo que desde o início do nosso podcast, se você falou super bem do teu pai, da tua mãe, que até pouco tempo atrás, e que hoje dá uns puxãozinhos de orelha, Sim, importante. da sua esposa aí que contribuiu demais. E isso é de uma forma super genuína, né? E quão importante que é isso no dia a dia aí para você tem no lado a lado ainda na Eu acho gratidão. que a família, né, é a tua referência para tudo, a tua base para tudo, né. Eu acordo todo dia 5 da manhã. Isso aí é o meu ritual já há muitos anos, né.
estou na empresa às 6h30, ou não chego antes, porque senão a minha filha tem que ficar fora do colégio. Como eu deixo ela no Bom Jesus, abre 6h30, né? Então eu estou entregando ela lá, a Laurinha, né? Então, eu acho que esse acordar cedo é para poder entregar alguma coisa a mais para a família, é esse amor que a gente dá para a família e fazer parte nesse legado, né? Então eu estou na segunda geração, eu tenho uma filha mais velha, a Júlia, de 26, que teve com a gente um período e naquele momento ela entendeu que não era o momento dela, hoje ela está na área de saúde, está quase se formando em naturologia. O meu genro está com a gente há 1 ano agora, né? Olha O aí. Henrique lá está 1 ano, passando por todas as áreas como trainee, passou pela montagem de máquinas, almoxarifado, está em compras, botando a mão na massa, fazendo um pouco o trajeto que eu fiz, né? Vai ter que fazer É, curso de empilhadeira e muque também, vai. vai ter que fazer. E ele gosta de caminhão, dirige muito bem caminhão, inclusive. Então, não sei se vai ficar com a gente ou não vai, mas veio lá conhecer, né? Por estar como trainee. A minha de 14 anos já vai 1 ou 2 dias por semana, meio período, tá junto no financeiro com a mãe para começar a respirar, né? E a pequenininha tem 8, a Maitê ainda, mas a família tá próximo, porque em casa não tem como te separar. Agora eu entrei dentro do portão da casa, eu vou falar só de família, né? A empresa vai para dentro de casa, né? E eu e a Mara, como trabalhamos juntos, o almoço de domingo é empresa, né? Contratou, vendeu, fechou aquele negócio, vai ter a viagem, é o tempo todo, e a família, as crianças participam. E é muito gostoso, porque tu vê o que tu vai conquistando com isso, né? Não só a questão de conquistas materiais, mas as conquistas de reconhecimento, oportunidade. Eu acho que se eu não tivesse a empresa, eu não teria conhecido com certeza nem a metade dos países que eu conheço hoje, né? Então, o que eu digo assim, Chico, nós temos que curtir a jornada. Todo mundo busca a felicidade, mas ele quer essa felicidade muito rápido. E quando tu chega no teu objetivo que você atingiu, tu bateu a meta, tu já vai gerar uma outra meta para amanhã. Daí tu olha para trás, essa jornada que tu levou 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso que foi gostoso, isso que foi a felicidade. Ali que está o caminho. Então tu tem que gostar daquilo que tu faz, né? Porque se tu tá fazendo com obrigação, o resultado não vai ser o melhor. E se tu faz curtindo essa jornada com paixão, dedicação, o resultado vai ser muito mais do que tu imagina, tanto financeiro como com a tua equipe, com a tua imagem. Então, eu digo assim, ó, curta a jornada, aproveite a oportunidade de estar na jornada, acordar às 5 da manhã, estar às 6h30 na empresa, fazer o melhor, ver aquele equipamento saindo, vendo aquele produto saindo, o cliente satisfeito, né? Falando bem da empresa que tu trabalha. Essa é a felicidade, a jornada, não a meta, o objetivo, é a jornada. Sensacional. Krais, quanta gratidão pela tua participação. Obrigado. É muito claro como sai fácil do teu coração falar da empresa, dos negócios, né? E curta ao máximo esse teu novo momento, com conselho, com aviação agora também, né? É isso aí. Compartilhe mais alguns troféus nas pistas aí conosco, que a gente vai ficar sempre torcendo, tá? Obrigado de coração. Muito obrigado, Chico, Caetano, Denis, a Multiplier aí. É uma satisfação estar aqui e com certeza a gente está aprendendo muito junto, né? Contribuindo, recebendo, e Jaraguá tem uma água diferente, uma semente diferente, né? Que isso possa ser estímulo para muitas cidades, muitos países e muitas pessoas virem aqui compartilhar com a gente. Muito obrigado. Show, show. Um abraço, gente. Se fez sentido esse conteúdo para você, compartilhe com outros empresários, líderes e gestores, e um abração. Tchau, tchau.